Hoje o vídeo será sobre tirar algumas dúvidas, né, de algumas questões que acontecem dentro dos ciganos, dentro da cultura cigana e também nas religiões afro. Então eu separei aqui algumas perguntas que algumas pessoas já me fizeram, tanto pessoalmente quanto através do Facebook, né? Eu separei uma, duas, três, quatro, cinco, seis perguntas que eu acho muito interessantes e eu vou começar a fazer agora, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Dário e esse programa é Programa A Hora da Magia, onde procuro ensinar magias para amor, magias para abertura de caminho, banhos, tá? Conto algumas histórias de alguns orixás, de algumas entidades, embora eu não goste muito de falar sobre entidades, né? Porque o que eu explico é que se você conhece uma entidade, por exemplo, seu Vladimir, né? Seu Vladimir, existem milhares de entidades Vladimir. Então, o que você conhece pode usar a cor de uma roupa, pode trabalhar de uma maneira, pode usar alguns materiais de trabalho. Já outro Vladimir usa outra cor, outros tipos de materiais. Ou seja, foi uma falange grande que se formou e alguns Vladimirs são diferentes dos outros. Tá? Então, o que você conhece... muitas vezes as pessoas, quando não têm conhecimento, aí pensam, mas isso aí está errado, que o que eu conheço é assim, assim, assado. Já esse aí que você está falando é assim, assim, completamente diferente, não tem nada a ver, isso aí está errado. Tá? E é por isso que eu não gosto muito de falar sobre entidades. E o que eu explico também, quer saber sobre alguma entidade espiritual? Espera aquela entidade estar incorporada no seu médium e faça as perguntas diretamente para ele. Se é você que trabalha com a entidade e tem curiosidade de saber mais a respeito dessa entidade, peça para que alguma pessoa pergunte à sua entidade o que você quer saber. Com certeza, se você for um médium firme, se você for um médium já desenvolvido, se você for um médium que já tem uma consciência espiritual elevada, aquela entidade vai passar tudo o que você quiser saber sobre ela e vai passar algo mais também, tá? Então, o melhor que você tem a fazer é perguntar à própria entidade espiritual, ok? Bom, vamos lá, a primeira pergunta. Os ciganos espirituais só falam em espanhol? Tá? Isso é uma pessoa que já foi em algumas tiçaras, alguns terreiros que trabalham com ciganos espirituais e a maioria, ou se não todos, falavam espanhol. É muito comum mesmo, a gente quando vai numa casa espiritual, a gente vê muitos ciganos e ciganas falando um portunhol, tá? Que é uma mistura de português com espanhol. Na verdade, nem todos os ciganos têm a sua descendência na linha espanhola ou nos países hispânicos, né? Porque nós sabemos que de língua espanhola e língua portuguesa tem desde a África, Argentina, Peru, Paraguai, Uruguai, da Espanha, todos são línguas hispânicas. Mas nem todos os ciganos espirituais vêm dessa linha, vêm dessa descendência. Então, quando a gente vê muitos ciganos falando espanhol, a gente pode ter até uma certeza de que isso aí é mais do médium do que da própria entidade espiritual. Tá? Porque mesmo que seja uma entidade espiritual que venha da linha hispânica, ele pode muito bem falar o português. Qualquer entidade que tenha linhagem de fora da linha do Brasil pode falar o português. Antigamente se levantou uma hipótese de que os ciganos espirituais deveriam falar na língua xibe ou no romani. Tá? O que seria uma completa perda de noção, porque se os ciganos espirituais viessem falando só na língua dos ciganos, como é que eles iam passar os conhecimentos e dar as mensagens para os consulentes, para as pessoas que estavam ali procurando algum tipo de ajuda? Tá? Não é uma coisa sem cabimento isso. Isso aí foi levantado por alguns grupos ciganos, tá? Não por médiuns querendo que os seus ciganos falassem o romani, o xibe, tá? Ou algum outro dialeto cigano. Ficaria uma coisa completamente sem nexo. Seria a mesma coisa que falar que as entidades que trabalham na linha indiana viessem falando hindu, né? Que é a língua lá da Índia.
ficaria totalmente desconexo. Como é que se iria se passar os conhecimentos, as mensagens para os consulentes? Ninguém ia entender patavinas, né? Na seção do Oriente, vem muitos espíritos, muitas entidades da linha japonesa, da linha chinesa, da linha romana, a romana antiga. Quer dizer, se todas essas entidades fossem falar nas suas línguas, nos seus idiomas, ia ser complicado, né? Ia ser muito complicado. Então isso aí se aboliu, não existe mais esse negócio. Tá? Então qualquer entidade espiritual pode muito bem falar no português, claro, para todo mundo entender. Bom, uma outra pergunta. Pode-se colocar as oferendas ciganas nas encruzilhadas? Não. Tá? As encruzilhadas pertencem aos Exus e às pombagiras. E para se fazer uma entrega de algum presente ou de alguma obrigação cigana, você primeiro pode deixar até dentro de sua casa, ou perto do altar cigano, se você tiver, né, perto daquela entidade para a qual você vai entregar aquela oferenda. Se você não quiser deixar na sua casa, ou se não tiver o altar cigano, você pode levar para a natureza. Aí você vai procurar ou uma relva, ou um descampado, tá? Uma campina. Você pode ofertar também numa montanha, num lugar que seja bonito, num lugar que esteja limpo. Como todas as oferendas que se faz, é sempre em lugares limpos e bonitos. Tá, aí tanto faz se é para as entidades ciganas, se é para Exu, se é para pombagira, se é para o caboclo, tá, um preto velho, uma criança, né? Você tem que entregar em lugares limpos. Existe esse negócio de pombagira da lixeira, não sei o que das contas, que já as pessoas entregam em lixeiras mesmo. Isso aí é falta de conhecimento. Tá? A entidade quer suas coisas em lugares limpos. A entidade não gosta de porqueira, não gosta de coisa suja. Isso aí eu já falei tanto em outros vídeos. Tá? Mas para as entidades ciganas é isso. É uma campina, um lugar limpo, um campo aberto. Você pode entregar nos pés de uma árvore também, que não seja na encruzilhada, você pode colocar sem problema algum, tá? Menos na encruzilhada, ok? Bom, outra pergunta. Trabalho de amarração existe mesmo? Existe, os trabalhos de amarração existem, tá? Mas só dá resultado mesmo quando é feito por pessoas que têm conhecimento, quando é feito por pessoas que têm a mão para magia, quando é pessoas que sabem o que vai entrar dentro daqueles trabalhos de amarração. Não é esse tipo de amarração de trabalhos espirituais que a gente vê nos grupos de Facebook. Tá? Pessoas oferecendo trabalho de amarração por R$50, R$100, 200, 300, 500. O trabalho de amarração é caro, não é barato. E se leva muitas coisas. Né? Então por aí se vê que os trabalhos de amarração é uma coisa complexa. Muitas vezes nós vemos nos grupos, a pessoa bota numa cabeça de cera amarrada com uma fita, joga alguma coisa em cima e diz que aquilo é trabalho de amarração. Não é, aquilo é um trabalho de enganação. E o trabalho de amarração é demorado, tá? Não é no mesmo dia que se faz, tá? Porque tem que se ter batismo das coisas, tem que limpar as coisas, não é pegar os materiais e sair botando um por cima do outro, se misturando lá, tudo assim, a Deus dará. Tudo tem sequência lógica, tem uma coisa para se fazer. E não é dessa maneira como ensinam e como se oferece nos grupos, por aí que a gente vê nos grupos de Facebook. Tá? Não é. É uma coisa muito complicada e só quem realmente tem conhecimento é que sabe fazer. E quem sabe fazer de verdade não vive oferecendo trabalhos de grupos de Facebook nem de redes sociais. Tá certo? Outra pergunta. Qual a finalidade real do jogo de búzios? Bom, antigamente o jogo de búzios era para tratar de assuntos de orixá e de Odu. Tá? Era para ver os orixás das pessoas, era para ver quando a pessoa deveria fazer a oferenda para orixá, era para ver se o orixá queria ser feito ou não, era para ver se o Odu da pessoa está positivo ou não, qual a oferenda que iria se fazer para aquele Odu, tá? Porque Odu são 16 Odus na primeira coluna, 16 Odus principais,
e depois tem os Homo Odus, que são mais 256 Odus. Então por aí vê que os trabalhos de Búzios é muito complicado também, muito complexo. E novamente eu volto a falar, não é como as pessoas fazem no jogo nos grupos de Facebook e nas redes sociais, oferecendo jogo de Búzios a 10, 15 reais, tá? E falando sobre um monte de coisas. Bom, hoje em dia o que virou moda é se oferecer jogo de Búzios para se achar nomes de entidades espirituais, principalmente de Pombagira e de Exu. Mais de Pombagira, porque de Exu ninguém nem quer saber mais. As pessoas só querem saber de Pombagira, tá? E outra coisa também, pelo jogo de Búzios, as pessoas oferecerem assentamentos de Exu e de Pombagira. Nada disso aí tem nada a ver, na verdade, com o jogo de Búzios, tá? O jogo de Búzios está sendo usado de uma maneira muito errada hoje em dia, mas porque se tem procura. E se tem a procura, né, a demanda por procuras, tem-se os oferecimentos também. Então, o que a gente mais vê por aí hoje em dia? Saber o nome de entidade espiritual, o jogo de Búzios. Saber obrigação de amarração, até trabalhos de amarração o pessoal está fazendo por jogo de Búzios também. É aquilo que eu digo, as pessoas procuram, né, cavar suas próprias sepulturas. As pessoas procuram os seus karmas, mas essas pessoas não se importam com nada disso, porque o que elas querem é dinheiro. Se você quer saber o nome do seu Exu, da sua pombagira, eu sempre digo, procura uma casa espiritual de Umbanda, ou conversa com uma entidade espiritual já desenvolvida que dá consultas, ou entra dentro de um centro, bota a roupinha branca, desenvolve, que com o tempo as suas entidades vão dar os nomes saindo da sua própria boca, né? Aí vão lá riscar o ponto, vão cantar o ponto dela, e aí vai ser confirmado realmente a existência daquela entidade e o nome daquela entidade. Mas o jogo de Búzios hoje em dia quer fazer tudo isso. E realmente eu não acredito em nada disso, tá? Eu acredito até um pouco na mediunidade daquela pessoa que está abrindo os cauris, que está jogando os cauris, tá? Que vem alguém soprar o nome daquela entidade naquela pessoa e a pessoa vai dizer, não é porque veio através do jogo de Búzios, porque jogo de Búzios não é para isso, tá? Uma moda muito grande também hoje em dia é se fazer orixá. Todo mundo quer fazer orixá das pessoas, todo mundo, tá? Como eu já falei em outros vídeos, ninguém quer saber de cuidar da vida da pessoa, ninguém quer saber de fazer a abertura da vida da pessoa. A pessoa quer fazer orixá, passando por cima dos odus, inclusive. Porque para se fazer orixá de alguém, primeiro tem que abrir os caminhos da pessoa, tem que fazer bode, limpeza, tá? Tem que cuidar do odu da pessoa. Se a vida da pessoa está toda atrapalhada, tem que positivar o odu para poder fazer o orixá. E não é todo orixá que quer ser feito, tá? Existe uma regra muito grande, isso com os babalaôs, com os zeladores realmente responsáveis, que dizem que quando uma pessoa está sentada na mesa de jogo de Búzios, se aquela pessoa bolar com o seu orixá, aí é certeza que o orixá quer ser feito naquela casa, com aquele zelador de santo, tá? É o mais certo. Ou então se faz o orixá quando a pessoa está passando por problemas de saúde, aí que se faz os orixás. Mas hoje em dia é moda, ainda mais se for um filho de Iansã, tá? Filho de Obaluaê, filho de Nanã. Aí, bom, com filho de Nanã tem que se ter muito cuidado, tá? Aí, mas essas entidades, Obá, filho de Obá, filha de Obá, tá? Aí, bateu na mesa de um jogo, a primeira coisa que vai fazer, seu orixá quer ser feito. Porque fazer, para cuidar realmente dos caminhos do médium, não é tão caro, com R$ 1.500, no máximo R$ 2.000, você vai consertar a vida daquele médium, daquela pessoa. Mas para fazer o santo da pessoa é 15, 20, 30 mil. Quer dizer, aquele zelador pé de chinelo, né, aquele marmoteiro, vai jogar na tua cabeça que você tem que fazer o santo. Aí você, pensando que vai consertar a vida, vai aceitar,
vai gastar 30 mil, vai fazer dívida e tua cabeça não vai consertar nada, tá? Então o jogo de búzios é para isso, é para ver assuntos de orixá e assuntos de Odu. Só isso. Passou disso é marmotagem, tá? Bom, aqui a pessoa me pediu para ensinar algo para atrair clientes em lojas. Isso eu vou passar depois, tá? Eu vou fazer primeiro essa outra pergunta e depois eu ensino, tá bom? Eked e Ogã incorporam? Olha, Ogã e Eked antigamente não incorporavam, mas de jeito e maneira. Ogã e Eked são cargos dentro do candomblé que são pessoas que vão dar toda a assistência para os orixás, tá? E, por exemplo, se for um Eked de Ogum, um Ogã de Ogum, vai dar assistência para o orixá Ogum. Se for uma Eked de Iemanjá, de Iansã, de Nanã, de Obá, essa Eked vai dar assistência para essas Iabás, tá? Então, Ogã e Eked antigamente não se incorporava, não. Mas hoje em dia a gente vê tantas coisas por aí, tá, que a gente passa até a pensar, pô, será que a espiritualidade está mudando? Será que a mediunidade daquela pessoa está mudando, está modificando, está evoluindo? Tá? Só que não é nada disso. É a mesma coisa o Cambono ou a Cambone. O Cambono e a Cambone, geralmente eles não incorporam, porque são eles que vão dar toda a assistência para aquelas entidades espirituais que estão ali trabalhando, passando as mensagens, passando o conhecimento, dando um conselho. São eles que vão dar o auxílio. Porque às vezes a pessoa está lá, o preto velho está passando alguma coisa, a pessoa não entende algumas coisas que o preto velho está falando, né? Então vão chamar o Cambono. O Cambono é que vai anotar tudinho, vai passar depois para as pessoas. E os Cambonos e as Cambone, eles têm um conhecimento muito grande dentro da religião de Umbanda, tá? Muito grande. E são pessoas que têm que ter muita responsabilidade, porque tudo que for passado, vou passar por eles. E eles, depois daquilo ali, eles têm que esquecer. Ou guardam para eles, tá? Porque são cargos de responsabilidade. Cambono, Eked e Ogã, tá? Então, hoje em dia, a gente se vê o Ogã incorporando, quer dizer, não está incorporando de verdade, né? A gente vê Eked incorporando, não estão incorporando de verdade, tá? Então, Eked e Ogã não incorporam jamais, tá bom? Bom, vamos lá, um ensinamento de algo para atrair clientes para a loja. Bom, primeiro tem que saber qual o tipo de ramo de atividade da loja, tá? Qual é o produto que trabalha. Mas uma coisa que serve para todos. Primeiro, você fazer uma boa de uma limpeza espirituais. O age, amônia. Bota o age e amônia, frasco de amônia, tá? Pequeno, bota dentro de um balde, faz uma limpeza espiritual no chão. Lava todo o chão com aquilo. Passa um pano molhado em tudo que é chão, em todos os lugares, tá? Pega um pouco dessa mistura também, antes de usar, bota num frasco borrifador, borrifa em todas as paredes. Lá no fundo, no banheiro também, em todas as paredes você borrifa essa mistura. Nos cantos das paredes também, tá? Leva esse pano que você utilizou para longe da tua casa, leva um pouco de álcool e um pouco de querosene, joga esse pano no chão, joga o álcool ou o querosene em cima, risca um fósforo, quando o fogo começar a subir, vai embora. E dá uma boa de uma defumação no ambiente, tá? Agora não usa essas coisas que as pessoas ensinam. Usar esterco de boi, esterco de cavalo, cocô. Você vai usar cocô, porra, para fazer limpeza espiritual dentro do teu comércio? Pelo amor de Deus, né? Usa incenso, usa sândalo em pó, usa incenso de igreja, mirra, beijoim, mistura tudo isso, bota um carvão para queimar, quando estiver em brasa, joga essa mistura ali dentro e sai defumando todo o teu ambiente de trás para frente, tá? Quando chegar na porta da frente, se ainda tiver bastante fumaça, deixa ali queimando. Deixa a fumaça trabalhar coisas que são aceitas pela espiritualidade. Depois, bota incenso de sândalo,
nos cantos, tá? Ali nos cantos, incenso de sândalo, que é para limpar, que é para perfumar o teu ambiente. Isso é que faz uma limpeza de um ambiente comercial, tá? Se for um ambiente de comércio de bebidas e salgados, faz um pratinho de salgado, bota ali um risole, uma coxinha, bolinhos ali, alguma coisa, abre uma cerveja, deixa ali no cantinho, pede para o seu Zé Pilintra, para um malandro que você tenha um carinho, pede para ele trazer clientes para você, tá? Que com certeza vai trazer, e depois despacha tudo isso numa pracinha movimentada, que é para ele atrair clientes. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado a bastante pessoas e ver. Ó, eu vou fazer um vídeo agora que vai ser muito bom, muito bacana. Eu vou postar hoje é sábado, mas eu vou postar durante essa semana, tá? Se você tem assinatura de internet, de celular ou da tua residência, você assiste o vídeo. Eu vou mostrar que você está sendo roubado, que você está sendo cobrado por coisas que você nunca pediu e nem sabe que aquilo está na tua conta e que nunca usou, tá? Vai ser um vídeo muito explicativo, onde você vai... Bom, deixa o vídeo para lá. Quando você vê o vídeo, você dá uma olhada que você vai entender tudo. Tá bom, gente? É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.